Que bom estarmos juntos para unindo nossas vidas, nossa fé, nossa alegria, adorar a Deus em espírito e em verdade. Que as palavras dos nossos lábios, que o que meditamos em nosso coração, sejam de fato uma expressão sincera e verdadeira do nosso louvor, da nossa gratidão. E nós adoramos a Deus como Deus nos mostrou, nos disse que deseja ser adorado. E nós então ouvimos a Deus, abrindo juntos as nossas Bíblias hoje para ouvir a sua voz, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos. E vamos fazer uma leitura alternada desse trecho da carta aos Romanos, Romanos 5, de 1 a 11. Convido você a se colocar em pé, por favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem tivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos falar com esse Deus bendito, que nos justifica, que nos reconcilia com Ele mesmo. E vamos falar com Ele através do nosso irmão Zé Jorge. Você pode, Zé, por favor, nos conduzir à presença do Senhor numa palavra de oração? Será que o microfone pode chegar aqui no Zé Jorge, por favor? Zé Jorge está aqui desse lado, Reinaldo. Você pode trazer o microfone para ele, por favor? Do outro lado, Zé. Reinaldo. Obrigado. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por mais um dia de vida que nos concedes. Nós te somos gratos porque tu tens sustentado a nossa vida. E depois do texto que lemos, sentimos-nos reconfortados a cada momento por sabermos que fomos reconciliados contigo. Amém. Mediante o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo por todos nós. Amém. E é crendo nessa mediação que nós nos reunimos nesta casa hoje com os nossos irmãos para louvarmos e bendizermos o teu nome. Amém. Pelas muitas bênçãos que tens derramado sobre esta igreja e sobre todos aqueles que se dobram à sua vontade, fazem a sua vontade, são obedientes a ti
E nós pedimos, ó Deus, que Tu estejas conosco em todos os momentos deste culto. Dá-nos da Tua bênção a cada momento, Senhor. É o que nós te pedimos e te rogamos nesse momento de culto ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também cantar, louvar a Deus. E louvá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito em Cristo, por cada um de nós, pelos seus filhos. Nós te louvamos, ó Senhor Jesus. Se assentar, queridos irmãos e irmãs. Vamos voltar a abrir juntos as nossas Bíblias, na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Os versículos de 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16, nos diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Louvado seja Deus pela sua palavra, que traz refrigério e paz aos nossos corações. Nosso Senhor Jesus Cristo não é o tipo de Deus que vê à distância os seus filhos sofrendo. Cristo não está longe enquanto o homem padece aqui na terra.
Ele está perto. E mais do que isso, vindo ao mundo na figura de Jesus Cristo, Deus se identificou conosco. Ele sabe pelo que nós passamos, porque Ele passou também. Ele sabe o que é ser tentado, mas Ele sabe o que é vencer a tentação. Ele sabe o que é ser provado. Ele conhece a tribulação, mas Ele sabe, acima de tudo, como passar pela prova e como vencer a tribulação. Por isso é tão importante que nós nos acheguemos a Ele nesses momentos em que nós precisamos do socorro dEle, porque apenas Jesus Cristo é o Deus que conhece a dor do homem, porque Ele veio ao mundo para vencer a nossa dor. Se você está sofrendo, se há tristeza no seu coração, se o peso está demais e você não suporta mais, se você precisa de um socorro, se você precisa de ajuda, eis aqui o convite para mim e para você, amado. Vamos nos achegar ao trono da graça, e nós seremos recebidos por esse Deus, por esse sumo sacerdote, que tem misericórdia de nós. A graça dele é suficiente para perdoar os nossos pecados. O seu amor e a sua vitória sobre as tribulações e a morte são suficientes para espantar todos os fantasmas do nosso coração, do nosso interior. Ele nos convida para nos achegarmos diante desse trono em oração. Vamos então nos recolher na presença dele, na qual nós estamos, e vamos orar a Deus. Vamos nos achegar diante desse trono de graça e colocar ali, aos pés do nosso Rei, os nossos pedidos de oração, confessar os nossos pecados, colocar tudo aquilo que traz peso e tristeza para a nossa alma. Ele nos ouve, Ele nos ama. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Santo e eterno Pai, quando nós buscamos a Tua presença de forma íntima e especial, nós encontramos, através de Cristo Jesus, o acolhimento que o Senhor nos dá. Como é gostoso para nós, ó Deus, sentirmos o nosso coração ser recebido na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque ali naquela cruz, o Senhor nos deu o perdão e a restauração. Ali, naquela cruz, o Senhor ofereceu o sacrifício perfeito, que perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido no nosso lugar e aberto o canal direto ao coração do Pai. Hoje nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Senhor, e uma vez na Tua presença, nós queremos confessar a Ti que somos pequenos e fracos, que os nossos erros são muitos, ó Pai, e a nossa pequenez é tão grande, que nós temos até mesmo dificuldade de reconhecê-los. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo, luz de Deus, ilumina o nosso interior, mostra o que precisa ser mudado, e que Tu mesmo, ó Deus, em nós, provoque diariamente essa mudança, que nós possamos ter alegria em Te obedecer, e abandonar os caminhos maus, e seguir pela trilha da justiça. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos de Ti. Cuida de cada um de nós, ó Deus, famílias representadas, cuida de cada filho, esposo, esposa,
Toma conta, ó Deus, da tua igreja. Nós nos colocamos na tua presença e pedimos a tua proteção. De uma forma especial também intercedemos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, queridos irmãos e irmãs que padecem nesse momento. Socorre, ó Deus, que a tua presença seja confortadora e que o teu poder os levante em nome de Jesus. Ó Deus, também oramos pelo nosso país. Sabemos que, ó Deus, nenhum homem ou mulher pode permanecer se o Senhor não quiser. Por isso nós temos convicção, ó Pai, de que até hoje o nosso país precisava desses governantes. Sabemos que o Senhor sabe o que é o melhor daqui para frente. Sabemos que o Senhor não abandonará o nosso país, pois Tu és misericordioso. Portanto, ó Deus, ajuda-nos, se for necessário, um segundo turno nessas eleições, a discernir a Tua vontade e nos alegrar com ela. Orar pelos nossos governantes, sejam eles quem forem, ó Deus, que nós possamos colocá-los diante do Teu altar, esse altar de graça e de misericórdia. Nós, ó Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, possamos cooperar e não atrapalhar. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer do Brasil um país melhor, através do Evangelho de Cristo, que é o único poder de Deus para transformar e mudar uma sociedade e o mundo inteiro. É em nome dele que nós oramos, o nosso Senhor e Salvador amado, Jesus Cristo, o Rei das nossas vidas. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos nos cumprimentar mutuamente no Senhor, saudar uns aos outros com a paz de Cristo e vamos também louvar ao Senhor com cânticos. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
próximo cântico ele diz que aquele que está firmado na casa de Deus é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz, muito feliz. Aquele que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam e cujo coração está no nosso Deus. E o refrão dela diz que nós clamamos a Deus, nós pedimos: sara essa nação. Esse é o clamor da igreja, a igreja que te adora. Será que nós temos clamado mesmo? Será que nós temos orado por isso? Será que nós temos pedido que Deus sare o nosso país? Nosso país precisa de muita cura de Deus. Nosso país é um país ferido pela malícia, é um país ferido pela corrupção, pelo descaso, pelo abandono. E nós, como igreja, nós precisamos primeiramente orar a Deus, fazer da nossa nação, colocar a nossa nação na nossa pauta de oração, orar todos os dias. Muitas vezes nós reclamamos tanto do Brasil, mas nem oramos por ele, nem colocamos aos pés do Senhor. Então, vamos fazer desse cântico também uma oração, desejar que o nosso país esteja com o coração firmado em Deus e receba a salvação. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Essa nação é o clamor da igreja que Te adora. Aqueles que amam a casa de Deus têm também alegria de contribuir para que ela cresça. Aqueles que amam a casa de Deus também têm alegria de contribuir financeiramente, também com o seu tempo, com as suas energias, para que ela continue crescendo. Deus não precisa e não quer o que está no nosso bolso, Ele quer o que está no nosso peito, é o nosso coração, esse é o alvo dele. Mas todos aqueles que têm a alegria de estar firmados na casa de Deus, e têm a alegria de participar do crescimento do reino de Deus, também contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas, como a Bíblia nos ensina. Então, esses são convidados a, nesse momento, trazer à frente os seus dízimos e as suas ofertas, enquanto nós cantamos este último cântico. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome, alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma. Por favor, se assente. Nós vamos ver agora um vídeo de um trabalho da nossa igreja, trabalho missionário da nossa igreja, que acontece na Romênia. Um vídeo importante para o nosso conhecimento, para nós nos envolvermos com esse trabalho. Alguns meses atrás nós tivemos aqui o pastor Gabriel e a esposa dele, que estavam
saindo para aquele lugar, para serem lá missionários do Senhor Jesus. Eles saíram agora, semana atrasada. Então nós temos esse vídeo. Eu peço para apagar um pouco as luzes, não todas, mas para nos ajudar a visualizar melhor aqui à frente. Obrigado, Marcelo. Não todas, por favor. Está apagado. Parece que o projetor aqui está com a luz amarela acesa, parece que ele está apagado. Vai. Tá bom. Tá bom. Agora a gente precisa de um tempo para ligar o projetor. Pode voltar a ligar, por favor, Marcelo, as luzes da igreja? Obrigado. Estamos com algum problema? Tá bom, Rogério? Consertou ou não? É que caiu, né? Porque desligou o disjuntor, caiu aí, demora um pouco. As crianças podem vir à frente, por favor. Eu vou convidar a Fernanda, que vai dirigir o estudo para as crianças de 2 a 7 anos, e a Lília, que vai dirigir o estudo para as crianças de 8 a 11. Também convido o diácono, que vai orar a Deus, para vir aqui à frente, por favor. Marcelo, você pode orar por nós, por favor? Senhor, queremos te agradecer pelo dia de hoje, que foi um dia muito especial, onde começamos a escolher os nossos governantes. Sabemos que, antes de mais nada, é o Senhor que os escolhe. Amém. Queremos te pedir também que o Senhor esteja orientando esse processo e, principalmente, que o Senhor governe os nossos governantes. Amém. Por esses dízimos e ofertas, queremos te agradecer também. Sabemos que tudo que temos é o Senhor que nos dá. E um pouco daquilo do todo que o Senhor nos dá, te oferecemos, para que o teu reino seja construído na terra. Amém. Para que o teu reino cresça. E para isso queríamos pedir que o Senhor nos orientasse para esse uso. Te agradeço por essas pessoas que, a partir de agora, irão cuidar de nossas vidas, ensinando a tua palavra para eles. Também queremos pedir orientação e a presença do teu Espírito para o pastor Fernando, que dará a palavra agora. Amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, te pedimos e por tudo isso agradecemos. Amém. Amém. Antes das crianças saírem, só um minutinho. A nossa igreja, nós não temos um espaço específico, como algumas igrejas têm, para recolher as crianças. Então, as nossas crianças ficam conosco nesse mesmo espaço que nós temos aqui. E as crianças, obviamente, fazem do que é próprio para elas. Falam, conversam, às vezes gritam, às vezes choram. E está tudo certo. As crianças são crianças. E nós não queremos que elas sejam adultos antes da hora. Então, eu gostaria de sugerir àqueles que se incomodam um pouco com o barulho das crianças, que sentem um pouco mais à frente. Porque as crianças, nós pedimos que os pais fiquem com elas um pouco mais atrás, especialmente esse último banco. Nós queremos que seja guardado para os pais com filhos, porque ali eles podem transitar melhor, podem ir e vir, às vezes tem que sair um pouquinho, conversar ao pé do ouvido com o filho algum assunto, assistir a criança em alguma situação. Então, você pode sentar um pouco mais à frente e vai estar tudo bem. E é um favor que a gente pede a você que está aqui conosco, porque Jesus Cristo, quando os discípulos quiseram levar as crianças para longe, Jesus Cristo disse negativo, para perto. Então, se Jesus disse isso, não somos nós que vamos fazer diferente. Então, as crianças sempre serão bem-vindas conosco. Elas saem nessa hora da mensagem, porque, obviamente, há uma mensagem que foi preparada para o conhecimento delas, para a capacidade delas aprender.
o conteúdo bíblico, o conteúdo do Evangelho. Então essa é a razão pela qual elas saem. Não é outra, não é para qualquer outra razão, é para que elas aprendam e aproveitem bem. Por isso elas ficam, elas cantam conosco, elas oram conosco, elas abraçam conosco, e agora elas saem para receber a mensagem que foi preparada para o coração e para a mente delas receber. Então nós, mais uma vez, damos uma palavra assim à igreja, para que a igreja colabore e ame e esteja sempre aberta para acolher as crianças. Ok. Convido você a voltarmos a abrir as nossas Bíblias, novamente no texto que lemos há pouco, em Romanos capítulo 5. O projetor voltou, né? Pode apagar essas luzes aqui em cima do coral, por favor, Reinaldo? Obrigado. Nós lemos há pouco Romanos capítulo 5. E nós voltamos a nossa atenção para esse texto. Aqui no monitor, pode pôr o reflexo aí da minha projeção também, por favor? Obrigado. Nesse mês de outubro nós lembramos, a primeira página do nosso boletim nos ajuda a isso, a falar sobre o evento da Reforma Protestante. Um movimento que deu vazão a algo que estava represado, que estava contido. Mas, obviamente, nenhum homem pode represar, nenhum homem pode prender uma verdade que Deus revela. A Reforma Protestante foi isso. Ela abriu as portas de uma verdade que estava sendo contida, sendo retida, sendo escondida. Você pode pensar que se você fosse a uma igreja, lá, vamos dizer assim, no ano 1300, você encontraria o líder que fica à frente, de costas para você o tempo inteiro, falando numa língua que você não entendia nada daquela língua, porque ele falava em latim, e você entrava e saía e não tinha a menor noção do que tinha acontecido ali. Esse era o comum. A igreja cristã tinha se tornado em algo incompreensível. Além do que numa instituição tão perdida e tão corrompida também. Mas alguns homens foram sendo despertados para notar que aquilo não estava certo. E eles começaram a ser despertados à medida que eles começaram a ler as Escrituras bíblicas. Começaram a pesquisar, a ler a Bíblia, não na língua que ela estava assim comum, mais ou menos comum às pessoas, que era o latim, mas especialmente nas suas línguas originais, nas quais os livros bíblicos foram escritos. E à medida que eles foram lendo, eles foram fazendo o contraste entre o que estava acontecendo e o que estava escrito ali. E um desses homens que fez isso foi João Hus, esse que nós fizemos aí essa breve biografia dele no nosso boletim. Esse mês de outubro nós vamos colocar 4 biografias curtas, mas você pode ir à internet e achar mais informações sobre essas pessoas.
nós vamos falar sobre 4 Joãos. O primeiro é esse aí, os próximos virão aí à frente. Romanos capítulo 5 é um livro, então, é um texto, melhor dizendo, importante, está dentro de um dos livros que mais foi estudado no período da chamada Reforma Protestante. É um livro que todos nós que lemos a Bíblia gostamos de ler, porque ele nos dá substância para nós entendermos bem aquilo no que cremos, no que Deus nos tem mostrado a crer e nos tem dado essa oportunidade. E as consequências da nossa justificação é o tema que eu escolhi para falar sobre esses primeiros 11 versículos de Romanos 5. E a primeira consequência da nossa justificação é ter paz com Deus. Justificação significa a justiça de Deus, a forma como Deus entende, vê e pratica a justiça. Não é exatamente como nós a entendemos, nem a praticamos, mas como Deus exerce os seus valores, como Deus faz executar a sua vontade. Isso é o que significa justificação, biblicamente falando. E desta forma, há consequências diretas, dessa forma de Deus agir, há consequências diretas para nós que experimentamos a justiça de Deus. Se você quiser saber muito bem, você tem que ler os capítulos anteriores, desde o começo da carta aos Romanos até aqui. Porque, na verdade, Romanos capítulo 5 é uma conclusão do que foi dito nos capítulos anteriores. Justificação é quando Deus exerce o seu desígnio, a sua vontade, e em Jesus Cristo executa a nossa salvação. Porque todos os homens são pecadores e precisam dessa salvação. Porque nenhum homem pode se salvar. Nenhum homem. Todos os homens precisam ser salvos. E enquanto o homem não é salvo, ele está em guerra contra Deus. É uma guerra às vezes não declarada, mas verdadeira, existente. Anteriormente aqui, o apóstolo Paulo, ele falou: aqueles que não têm religião nenhuma, aqueles que vivem apenas para satisfazer a sua vontade, estão em guerra contra Deus. Porque eles, ainda que tenham alguma noção da existência de Deus, negam a sua existência, para fazer valer a sua experiência pessoal. Mas também aqueles religiosos, até os ultra-religiosos, também estão em guerra contra Deus. Porque acreditam que pela sua religião, pelas suas práticas religiosas, vão agradar a Deus perfeitamente. Não. A guerra termina, só termina em Cristo. Jesus veio ao mundo para pôr fim a essa guerra, para nos apaziguar com Deus. Por isso, o primeiro resultado de crer em Jesus Cristo, de recebê-lo em sua vida, é ter o fim do conflito com Deus. Nós vivemos num mundo de conflitos, nós sabemos disso. No nosso cotidiano, a gente está exposto a situações perigosas, muitas vezes que nos surpreendem. Mas para com Deus, nós podemos ter paz. Não a paz que nós construímos, mas a paz que Deus constrói.
Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem os seus pecados perdoados e agora pode viver uma vida nova, em paz. Os seus anseios agora podem ser canalizados para aquele que ouve a oração dos ansiosos, que acolhe, que recebe todo o que o procura. Algumas pessoas pensam que vão ter paz se tiverem seus problemas resolvidos, pelo menos os seus problemas imediatos. Olha, quando eu tiver assim 6 meses da minha renda na poupança, guardado lá para qualquer eventualidade, eu vou estar tranquilo. Não vai estar. Não é ruim ter isso aí, não. Mas isso não vai te dar paz. Não é o dinheiro que nos dá paz, não é a projeção pessoal, o acúmulo de vitórias na nossa vida estudantil e profissional. Não é nada que nós façamos que nos dá paz. A Bíblia está repleta de exemplos disso. A Bíblia nos fala de um homem que tinha sua vida totalmente resolvida financeiramente. Mas mesmo assim ele foi procurar Jesus Cristo. E perguntou para Jesus Cristo: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo falou: olha, você tem que guardar os mandamentos. E ele falou: eu guardo. Aí Jesus falou: então você faz o seguinte, você pega toda a sua riqueza e dá aos necessitados. Aí ele saiu triste. Porque ele não queria se desfazer das suas riquezas. Ele era rico, mas ele não tinha paz com Deus, ele não tinha certeza da vida eterna. E foi procurar quem podia dar a ele aquela certeza, mas quando Jesus falou isso para ele, ele fez a opção dele. Ficar com as suas riquezas, ele saiu triste dali. Mas quando você encontra Jesus e você ouve, você o recebe, você encontra de fato essa paz que excede todo entendimento. Paz com Deus é o primeiro resultado do encontro verdadeiro com Deus, da nossa justificação. Mas o texto vai adiante e ele nos diz que por intermédio dele, de Jesus Cristo, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Firmeza na vida. Uma vida com firmeza, com estabilidade, com segurança, também é resultado da ação de Deus na nossa vida. Não é resultado do nosso esforço, da nossa competência, dos nossos recursos, por mais válidos que sejam eles, mas nenhum deles é capaz de fato de nos dar essa firmeza, que é a graça de Deus, a qual temos acesso pela presença do Senhor, pela justificação de Deus, e a presença de Jesus Cristo em nós nos permite ter acesso a esta graça que nos mantém firmes. Nós cremos e continuamos a crer em Deus, porque a graça de Deus nos mantém firmes nisso. Gosto muito de um hino, que a gente não canta muito mais, mas é bem antigo, em que o cantor e o poeta disse: quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos, irmão, como você venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e pela sua graça me salvou. Foi graça, irmãos, foi graça, superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui.
É a graça de Deus que nos mantém firmes na fé. Como o argumento vai se desenvolver a partir de agora, outro resultado da ação de Deus em nossa vida, nos justificando, é que nós temos a certeza da glória de Deus que será compartilhada conosco. Essa glorificação que Deus vai executar. Aqui mesmo, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que aqueles que Deus justificou, Deus também glorificou. Deus nos dá essa esperança certa que podemos ter pela fé de que Ele terminará o trabalho dele nas nossas vidas. Lá no céu, onde o Senhor nos aguarda de braços abertos, nós não teremos mais as tristezas, as dificuldades, os temores desta vida. Lá habitaremos em lugar totalmente seguro, onde a justiça de Deus prevalece sobre tudo. Isso é glória, onde Deus é tudo em todos. E por causa disso, por causa dessa experiência de paz, de acerto com Deus, por causa dessa certeza de graça que sustenta a nossa vida, de glória de Deus que Ele compartilha conosco, é que nós estamos com uma postura nova para enfrentar as tribulações dessa vida. E o apóstolo disse, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como é que é possível isso? Achar que há algo de proveitoso nas tribulações? Parece assim um paradoxo, um contrassenso. Mas quem está falando isso aqui, não está falando da teoria. Quem está escrevendo isso aqui que nós estamos lendo hoje à noite, é um homem que padeceu coisas que você e eu não conhecemos uma vírgula. Eu quero que você veja isso comigo, abrindo aí, quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios. Quando ele fala sobre as experiências de tribulação dele, olha aí, por favor, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11. Quando ele está fazendo um contraste aí entre aqueles que estavam contradizendo ele, junto à igreja dos Coríntios, a partir do versículo 23, 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez.
além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Você e eu não conhecemos quase nada disso. Porque Deus, na sua sabedoria, não nos tem dado oportunidade de experimentar essas tribulações aqui. Mas há irmãos hoje que estão experimentando isso aqui. Isso aqui também não foi um privilégio só do apóstolo Paulo. Outros também sofreram como ele. O que nós chamamos de tribulação hoje, verdadeira como de fato é, nós precisamos relativizar essa afirmação à luz do que lemos num texto como esse e comparar. Eu me lembro de uma história do reverendo Wilson de Castro Ferreira, que era um pregador itinerante aqui no nosso país. E como pregador itinerante, ele viajava bastante. E numa das suas viagens, ele falou do evangelho para um fazendeiro, um homem rico. Esse fazendeiro creu no Senhor Jesus Cristo, ou disse que creu. E depois de alguns meses, o reverendo Wilson passou por lá de novo para conversar com ele. E ele falou: olha, eu desisti de Jesus Cristo. E o reverendo perguntou: por quê? Olha, depois que o senhor passou aqui, me falou de Jesus e do evangelho, e eu acreditei nele, logo que o senhor foi embora, pouco tempo depois, eu perdi 10 reses do meu rebanho. Perdeu 10 reses do rebanho dele. Ele considerou que era um problema ter acreditado em Jesus Cristo. 10 reses. Jesus vale menos do que 10 reses para um homem desse. As nossas tribulações muitas vezes nos traem, nos enganam. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, as tribulações produzem perseverança. Elas nos ajudam a perseverar nos caminhos do Senhor, a ir adiante, a solidificar a nossa fé pela experiência da tribulação. Muitas vezes a tribulação é uma permissão de Deus para que a nossa fé cresça, para que a gente não continue como criança na fé, choramingando por coisas que deviam nos fazer dar glórias e graças a Deus. E a perseverança produz experiência, e essa experiência é de valor, porque todos nós precisamos de irmãos com experiência de fé, de caminhar com Deus, porque quando nós enfrentamos as nossas lutas, nós podemos chegar perto dessas pessoas e conversar com elas e aprender com elas como vencer essas lutas, essas batalhas, essas tribulações. Se nós não aprendermos a andar com Deus, nós não conseguiremos ensinar a ninguém como andar com Deus. E é pelas tribulações que nós vamos ganhando essas experiências. Isso tudo solidifica e alimenta a nossa esperança, que é convicção de fato. Mas mais ainda, Deus derrama o seu amor em nossos corações, e essa é uma convicção subjetiva da nossa salvação. Essa é uma experiência que Deus nos dá, de que somos dele, que ele nos quer bem, que ele nos ama de fato. E quem faz isso acontecer é o Espírito dele, que derrama o amor de Deus em nosso coração. Por isso mesmo, em meio às nossas vicissitudes, a gente sabe que Deus está governando a nossa vida.
a solução para a nossa vida, a solução para o nosso país, vem de Deus. E a nossa experiência com Deus, usufruindo do seu amor por nós, é que é capaz de fato de nos levar adiante. Seja qual for a circunstância que nos aguarda, nós vamos adiante. Porque o Espírito Santo de Deus, que já nos foi concedido, é aquele que dia a dia renova o amor de Deus, a sua presença conosco. E isso está mais do que demonstrado claramente, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, quando nós éramos ímpios. Jesus não entregou a vida dele por pessoas que lhe queriam bem. Muito pelo contrário. Ele entregou a sua vida pelos ímpios, pelos pecadores, pelos inimigos de Deus. Foi isso que ele fez. E o fato de Jesus Cristo, no momento final da sua existência, ter sido colocado na cruz ao lado de 2 pecadores, ao lado de 2 bandidos, ao lado de 2 ímpios, ao lado de 2 iníquos, retrata perfeitamente isso. Perfeitamente. O Senhor Jesus entregou a sua vida por aqueles que não o amavam. Por aqueles que não o compreenderam. Ele não entregou a sua vida por gente boa, gente de bom coração. Não. Jesus Cristo entregou-se pelo pior dos piores. Por aqueles que não lhe deram nenhum valor. Cristo entregou a sua vida assim por nós. Por isso a morte de Jesus Cristo ao lado dos 2 ladrões é um retrato perfeito do propósito salvífico de Deus. Deus morrendo entre 2 ímpios. E mesmo ali dando a eles a oportunidade da salvação, a qual um deles reteve, acreditou. E a consequência disso é a reconciliação. Não mais guerra, mais paz. Não mais inimigos, mas agora amigos. Por meio de Jesus Cristo, por intermédio dele, fomos reconciliados. Fomos trazidos para perto de Deus. Fomos aproximados desse Deus inimaginável pelo homem. O Deus da Bíblia não é criação da mente humana, porque ele faz o contrário do que qualquer homem natural pensaria em fazer. Ele ama o seu inimigo. Ele morre por ele. Acredito que todos nós estamos informados aí sobre o que está acontecendo lá pelos lados do Iraque, da Síria, da Turquia. Aquele pessoal lá do chamado Estado Islâmico, das barbaridades que eles têm realizado. Você morreria para que um deles, um membro daquele tal Estado Islâmico sobrevivesse? Você não morreria. Não me venha dizer que morreria, você não morreria. Para que um deles fosse salvo.
eu quero matá-los, todos eles. Mas Jesus Cristo morreria. E Ele o fez. Nenhum de nós pode imaginar um Deus assim. E quando cremos nesse Deus, nós começamos a experimentar o que só a fé dos justificados realmente pode nos mostrar. Amor perene. Vamos louvar a Deus juntos. Vamos ficar de pé e vamos cantar em louvor a Deus. Irmãos, que a graça poderosa e salvadora e sustentadora de Jesus Cristo repouse sobre vós, que o amor de Deus, insondável, mas verdadeiro, e que a presença do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito humano desse amor e dessa graça, repousem sobre nós, para a glória do Deus Trino, Deus bendito, e para sempre. Amém.
Gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje à noite alguém que está nos visitando. E se houver alguém que nos visite, pudesse colocar em pé um instante, por favor, se quiser. Gostaríamos de reconhecer sua presença. Obrigado. Bem-vindo. Qual o nome? Seu nome? Borges. Borges, bem-vinda, viu? E você? Flávia. Bem-vinda, Flávia. Por favor, os irmãos que estão aí perto do Borges da Flávia, queiram recebê-los aí. Um aperto de mãos em nosso nome. Próximo final de semana, as famílias da nossa igreja terão uma oportunidade muito importante de estarem juntas para refletir sobre o valor da família, os propósitos de Deus para a família, a intervenção de Deus na vida familiar. Então, se você vai estar lá naquele retiro de famílias, por favor, veja aí no boletim essa nota especial. E esperamos você lá com grande alegria para estarmos juntos naqueles dias. E no demais eu chamo a sua atenção para o boletim também. Boa semana.